Eu vou falar um pouco sobre a série Congonhas, Tragédia Anunciada, que é um trabalho que está sendo apresentado na Netflix, por exemplo, eu sei que está, e que trata da investigação de um acidente aeronáutico que foi um dos maiores, na verdade, o maior acidente aeronáutico em número de vítimas no Brasil, que aconteceu no aeroporto de Congonhas. A série é muito boa, a gente conhece aí, acompanha as séries a Mayday Mayday, da National Geographic, também as séries, os trabalhos de Discovery Channel, são vários documentários que a gente possui sobre acidentes aeronáuticos. Até a History Channel também tem bons documentários a respeito. E a gente procura acompanhar. Só que essa série, que é brasileira, ela é específica, porque as outras séries elas passam vários casos de acidente aeronáutico, mas essa série especificamente ela é uma série brasileira que trata de um caso só. Por causa disso, são 3 episódios, ficou um trabalho muito bom, tecnicamente falando, em termos de mostrar para a população em geral, sem se perder em termos técnicos, como a aviação é muito mais do que piloto e avião, muitas vezes o piloto ocupa um certo protagonismo nas discussões e nas falas, porque ele é um personagem principal, por estar no controle, no cockpit, tomando as decisões de um voo. Mas às vezes ele não é o personagem principal de um acidente, que envolve muitos outros fatores relacionados com a infraestrutura aeronáutica, relacionados com a questão, como está a pista, a questão de custo de combustível, uma série de fatores, e a série mostra isso bem. O aeroporto de Congonhas é um aeroporto muito crítico, porque ele tem um comprimento de pista, assim como o aeroporto de Santos Dumont, muito limitado, sem área de escape. No caso do Congonhas, ele não tem nem o mar, não tem nem a Baía de Guanabara, ele não tem opção. O aeroporto de Congonhas, ele tem a pista, tem até uma ampliação da cabeceira, feita com uma estrutura metálica, para poder aumentar um pouquinho a pista, e depois é a cidade, não tem mais nada, Além disso, os pilotos que estavam envolvidos ali naquele acidente, eles estavam, na verdade, os dois eram comandantes, então eles estavam acostumados a voar no lado esquerdo da aeronave, e tinha um que estava voando no lado direito, como copiloto, porque a companhia estava com algumas dificuldades, demitindo muitas pessoas, estava preservando os comandantes, e eles tiveram que voar como se um fosse o comandante e o outro o copiloto, quando na verdade ambos eram comandantes, um realmente na posição de comando e o outro na posição de copiloto. Um outro aspecto também é a questão da pressão do sistema aéreo brasileiro, que estava em crise, então você tinha uma dificuldade de gerenciar os voos, organizar os voos. Então o grid, o planejamento dos voos era muito apertado naquela época, e qualquer falha, qualquer alteração, por exemplo, de aeroporto, se aquele aeroporto não tinha condições de pouso naquele dia, e o comandante decidisse pousar no aeroporto alternativo, no caso ali seria Guarulhos, muito provavelmente isso interferia em toda a grade de planejamento de voos. Então isso complica muito para a companhia aérea, gera custos, tinha problemas de pagamento de taxas. Então é bem complicado mesmo fazer uma alteração no voo. Uma outra questão é que as pessoas tinham também uma certa preocupação com custos de combustível, por exemplo. Os impostos cobrados no combustível de aviação no Rio Grande do Sul eram mais baratos do que os impostos cobrados em São Paulo. Então, quando a aeronave passava pelo Rio Grande do Sul, e esse voo ele foi um voo de Porto Alegre para São Paulo,
a orientação dada para a companhia aérea, pela companhia aérea, para os pilotos, é que abastecessem, né, na verdade, os planejadores de voo abastecessem a aeronave com o máximo de combustível possível, porque era mais barato abastecer lá em Porto Alegre, então ele chegaria em São Paulo ainda com combustível para outros voos. Ok, entendi. Só que você põe mais peso na aeronave, que vai para uma aterrissagem no aeroporto com uma limitação de comprimento de pista. Então isso também interferiu, porque a aeronave chegou lá com muito peso. Houve erro de piloto, sim, o erro na realidade foi uma posição de manete, que é como o equivalente a um acelerador, né? Então ele tinha que desacelerar, ele desacelerou só um dos motores, então isso também foi um erro humano, uma falha humana, mas não foi a única. A outra questão é que a pista deveria ter uns cortes, né? uns frisos, que a gente chama de groove, para poder ajudar a frear a aeronave. E esses frisos não foram feitos, mas a pista mesmo assim foi liberada. Então é outra falha, outro problema grave. A própria aeronave também, ela tinha vulnerabilidades relacionadas a esse sistema, que é um sistema de uma forma de frear a aeronave, né, digamos assim, para o leigo, que é fazer um reverso da turbina. É uma configuração mecânica da aeronave em que a turbina, o empuxo gerado pela turbina ao invés de fazer o avião voar, faz o avião frear na hora do pouso. Então esse avião estava com um reverso da turbina fora e não havia muita indicação de painel, não havia uma alteração de painel suficiente para isso ser bem claramente percebido. A companhia já tinha passado, o fabricante já sabia que a aeronave já tinha passado por outros acidentes relacionados a essa deficiência, mas ela não tomou a ação de fazer tipo um recal para poder acertar, né, isso, alterar as indicações de alarmes para os pilotos. Então são vários fatores. Eu estou falando assim bem geral, né, porque muita gente gosta de acompanhar a aviação com os detalhes técnicos de painel, de cabine, de aeronave, da engenharia mecânica da aeronave, da engenharia mecatrônica da aeronave, da aviônica, que é a parte eletrônica, de gerenciamento de voos e de suporte ao voo. Mas esse assunto ele tem a ver, não é só com aviação, ele não tem a ver só com a questão do piloto, da aeronave, do aeroporto. Você tem uma cidade, São Paulo, como tem Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte e qualquer cidade grande do século XXI, uma população. Tanto que houve um número de vítimas, creio que 12 pessoas perderam a vida em solo trabalhando. Estavam trabalhando, por coincidência, no prédio da própria empresa, da companhia aérea, e a aeronave da companhia aérea caiu, né, ao não conseguir frear na pista. Ele acabou colidindo com um prédio da própria companhia aérea, ou seja, é aquilo de pior que pode acontecer, né? Assim, né, nos piores pesadelos, digamos assim, dos gestores dessa companhia aérea. Então, não se restringe ao aeroporto, ao piloto e à companhia aérea, à engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico, e do equipamento de engenharia mecânica, que é o avião, né? Tem muito mais coisa a ver. Então tem a população que quer voar, que também pressiona de certa forma para que a aeronave seja disponibilizada. É uma série de questões, envolvidas, e muitas vezes a gente fala, o assunto é levado só por pilotos. Os pilotos têm interesses, ou então só por companhia aérea tem interesse. É preciso ver isso sob a forma de gestão de risco mais ampla, riscos de grandes cidades, riscos em relação à ocupação do espaço urbano, riscos de engenharia em geral. Então, gestão de riscos mesmo, e riscos envolvendo diversas áreas e diversas formas de possíveis perdas patrimoniais, perdas
humanas, né, nem se fala, perdas até ambientais, né, e perdas de imagem para o país, para o turismo, para a aviação, para a companhia aérea, para o fabricante de avião, para a cidade, né? Então são muitos fatores. E nesse caso em particular, principalmente o episódio 3, ele mostra lá no final, ele faz uma ilustração baseada no modelo do queijo suíço, que é um modelo desenvolvido por James Reason, que era um psicólogo britânico, que ele criou um modelo para facilitar o entendimento, né, um modelo visual para de visualização, que as diversas barreiras que existem no planejamento das atividades de risco para evitar um acidente, elas funcionam como se fossem fatias de queijo suíço. Elas ficam uma frente à outra, né, barreira sobre barreira, no sentido de evitar o acidente, porém elas têm furos. E quando esses furos se alinham, eles acabam permitindo o caminho certinho para acontecer o acidente. Então isso foi citado no final do terceiro episódio, o que é muito pertinente para quem é engenheiro da área de riscos e segurança. E aí ele apresenta esse modelo dizendo que tinham essas barreiras e várias dessas barreiras falharam. Uma delas era o próprio piloto, que também falhou. Só que na investigação policial que acabou na justiça, se considerou que a culpa ficou só com a última barreira, que era do piloto. Então aí é que entra a interpretação errada do papel e do protagonismo que existe do piloto, mas não é ele sozinho, né? Tem toda uma estrutura, uma infraestrutura. O próprio passageiro pressiona o piloto para ele voar, então para ele decolar ou para pousar numa condição adversa. Então, mas a investigação policial e na justiça, mesmo que eles tenham analisado os relatórios e usado peritos, eu sinto muito, mas não foi boa, porque não mostrou competência técnica, porque obviamente são várias causas ali. E não pode só jogar a culpa em uma das pessoas que causaram a causa, né? Ou duas pessoas que fizeram parte das causas, contribuíram para o acidente. Tem muito mais gente ali, promovendo aquelas aprovações, autorizações, pressões que fizeram aqueles pilotos a estarem ali e também errarem, né? Então a gente chama isso de fatores de indução a erro humano. E existe uma área chamada engenharia de fatores humanos, que trata desses fatores técnicos indutores de erros humanos. A gente usa psicologia e tudo, mas não tem nada a ver com psicologia, por favor. A psicologia é apenas mais uma das ferramentas, já que a área de engenharia de fatores humanos é multidisciplinar. Então ela usa mecânica, ela usa hidráulica, ela usa termodinâmica, ela usa física, ela usa gestão, ela usa administração. A área de engenharia de fatores humanos usa eletrônica, né? Ela usa computação e ela usa também elementos de psicologia, mas não é psicologia. Psicologia você vai cuidar, vai fazer terapia e tudo mais. A engenharia de fatores humanos, ela quer remover os fatores, exceto os de psicologia, que é o psicólogo que resolve, são os fatores de engenharia. Por exemplo, um painel mal feito, um alarme mal dado, ou um equipamento que não funciona bem, ou um groove que não foi feito na pista para poder ajudar a frear a aeronave. Então a engenharia de fatores humanos, ela busca esses outros fatores e para entender por que o homem errou. Um erro que obviamente ele não queria cometer, porque custou a própria vida do piloto e do copiloto. Então, obviamente, não é o piloto culpado. O piloto ele pode ter errado, mas não foi só o erro dele que causou, foi uma sucessão de erros. O dia não estava propício para o pouso, mas mesmo assim alguém autorizou. Então, é uma situação, a condição climática não estava propícia para o pouso e alguém autorizou, e isso faz parte da gestão de risco do voo. Então isso tudo junto acabou resultando no acidente, não somente o papel e o desempenho do piloto. E a engenharia de fatores humanos, ela usa técnica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia de aviônica, para tentar entender junto com outros especialistas, inclusive de fatores humanos, inclusive psicologia, se for necessário,
para entender o que fez aquele ser humano ser induzido a cometer um erro que obviamente ele não queria cometer, né? Então eu achei muito bom, lembrando que o modelo de James Reason, que é o queijo suíço, está no meu livro, citado, porém adaptado. Eu fiz um trabalho de pesquisa e modernizei, digamos assim, entre aspas, né, com todo o respeito a James Reason, porque no mundo corporativo, nas grandes empresas de petróleo e gás, companhias aéreas, petroquímicas, você tem auditorias, uma série de checagens, de normas, de regras, de padrões, e que isso é feito antes das ações serem implementadas. E sempre, quase sempre, está tudo documentado dizendo que está tudo certo, não tem furo nenhum. Então não é tão fácil assim como um fatia de queijo suíço encontrar furo no mundo corporativo, gestão de riscos. Na verdade, eu coloquei nos meus livros o modelo como sendo um conjunto de membranas, onde você não vê o furo, mas passa. Então esse é o modelo que está apresentado lá nos meus livros, né? Gerenciamento de risco na indústria de petróleo e gás, gerenciamento de risco baseado em cultura de segurança e fatores humanos, e também máquina de superar crises. Todos nós temos esse sobre gestão de crises. Esses meus livros, eles mostram, e fora o livro também que eu publiquei no exterior, a versão dos meus livros em inglês publicada no Reino Unido e nos Estados Unidos, todos apresentam sempre como uma membrana e não como um queijo suíço fácil de encontrar o erro. Não, ele fica ali e todo mundo jurando que não tem nada falhado, por isso pode fazer aquele voo e aquele pouso numa condição adversa. Então fica aí a minha recomendação para assistir esse documentário em formato de série, em 3 episódios, e que possamos refletir sobre essa situação de preocupação, né? É muito fácil jogar a culpa em quem já morreu, né? Em quem não teve chance de se defender. Então é muito fácil. É muito fácil focar só no ponto final, quando na verdade existem várias barreiras que falharam. Então essa é a minha dica, a minha sugestão. Recomendo fortemente o programa, o filme, a série. Acho que é uma oportunidade de aprendizado. Como eu costumo dizer, se a gente não aprender com os acidentes catastróficos como esse, que foi terrível, com 199 vítimas, o acidente já não agrega nada. Mas se a gente não aprender, não agrega nenhum aprendizado para a gente não repetir os próximos. Está arriscado a gente cometer os mesmos erros lá na frente. Lembrando que os aeroportos de Congonhas e de Santos Dumont continuam operando e ainda são bastante críticos, muito críticos. É claro que alguns cuidados maiores, né, são tomados para mitigar um pouco essa criticidade, mas ainda assim é motivo de preocupação. Por isso, uma boa dica é a gente estudar bem o tema e tentar agir antes do problema acontecer. Muito obrigado.